Vamos para a última parte então desse módulo, que trata de ligações covalentes, nesse caso específico, geometria molecular e polaridade das moléculas. Vamos agora então discutir a polaridade das moléculas. Para poder prever a polaridade de uma molécula, vai ser extremamente importante nós considerarmos a geometria molecular e também a soma dos chamados vetores momento de dipolo elétrico. Um vetor momento de dipolo elétrico, ele só existe se a ligação é uma ligação covalente polar. Até coloquei aqui ligação covalente polar. Este é o vetor momento de dipolo elétrico, representa ele por μ e a letra D que está aqui em minúsculo para dizer que é momento de dipolo. Esse momento de dipolo elétrico, ele sempre aponta na direção do elemento mais eletronegativo. Como a ligação covalente é polar, o elemento mais eletronegativo ele puxa a nuvem eletrônica em sua direção. Então, toda vez que aparecer uma ligação covalente polar, podemos sim definir para aquela ligação o momento de dipolo elétrico. O módulo desse vetor vai depender do comprimento da ligação e vai depender também da diferença de eletronegatividade. Mas essa discussão acho pouco provável de aparecer em qualquer questão. É mais vocês conseguirem analisar, prever a geometria molecular, em seguida somar os vetores para saber se a molécula vai ser uma molécula polar ou apolar. Então, se uma molécula tiver mais de uma ligação covalente, nós vamos ter que somar os vários vetores momento de dipolo elétrico. Somando os vetores, vamos chegar no vetor resultante. Coloquei aqui, momento resultante, que é o vetor resultante. Aí tem duas possibilidades. A soma dos vetores pode ser igual a zero. Se for igual a zero, a molécula é apolar. Quer dizer, a nuvem eletrônica está distribuída de maneira homogênea. Se o momento resultante for diferente de zero, a molécula vai ser polar. Se a molécula é polar, a nuvem eletrônica está distribuída de maneira heterogênea. Existe então na molécula uma concentração de densidade eletrônica em um átomo, enquanto que existe deficiência de densidade eletrônica em outros átomos. Coloquei aqui como exemplo a molécula de água. É muito comum você perguntar para o jovem assim: molécula de água, polar ou apolar? Ele rapidamente responde, polar. Em seguida, a gente pergunta assim, justifique sua resposta. Ou até faz um simulado, coloque isso numa prova, pedindo para o jovem indicar para a molécula de água a geometria e a polaridade. Ele vai dizer que a geometria é angular e que a molécula é polar. Se pedir para justificar, uma resposta muito comum do jovem é assim, como aqui tem dois pares de elétrons, esse oxigênio é o polo negativo e os hidrogênios são os polos positivos. Bom, essa seria uma resposta muito comum que os jovens dão nos exercícios, simulado, prova, etc. Só que isso não é uma justificativa, isso é uma conclusão. A molécula de água é polar, consequentemente, o oxigênio é o polo negativo e os hidrogênios são os polos positivos. Agora, a justificativa tem que olhar os vetores. Então, como que nós vamos fazer a análise? Como aqui tem duas ligações covalentes polar, existem dois vetores. E esses dois vetores apontam na direção do átomo de oxigênio. A resultante aqui dos dois vetores vai ser diferente de zero. Se é diferente de zero, a molécula é polar. Consequência disso, o oxigênio é o polo negativo e os hidrogênios serão os polos positivos. Então, por isso que é importante saber a geometria, sabendo a geometria, fazer a previsão adequada, nesse caso, da polaridade, somando os vetores para saber se é igual ou diferente de zero. Eu nem vou representar aqui o da água, porque daqui a pouco nós vamos usá-la como exemplo. É só para reforçar como que é importante estrutura de Lewis para desenhar de maneira correta as moléculas. A gente fez essa discussão até usando cargas formais, para a gente ter certeza que o desenho está certo. Depois vem a previsão adequada da geometria. Agora nós vamos pegar os vetores e aplicá-los nessas moléculas, que têm mais de uma ligação covalente. E olhar sempre a resultante desses vetores. Professor, e a ligação covalente apolar? Se a ligação covalente é apolar, não esqueça que a distribuição eletrônica é igual. Aí não existe concentração de cargas em nenhum elemento. Por isso que a gente só considera o vetor momento de dipolo elétrico se for uma ligação covalente polar. Vamos então aos exemplos agora. Vamos tentar pegar pelo menos um exemplo de cada tipo de geometria para a gente poder fazer a análise da soma dos vetores, para poder concluir se a molécula é polar ou apolar. Vamos aos exemplos para a gente poder determinar agora a polaridade das moléculas. Já fiz aqui o desenho de algumas moléculas com as suas geometrias adequadas para a gente poder analisar a soma de vetores.
ver se essa resultante é igual ou diferente de zero. Em seguida, classificar a molécula como molécula polar ou apolar. Então vamos começar ali a primeira molécula que aparece, a molécula de H2. Observe que como a ligação covalente é apolar, não existe nem vetor momento de dipolo elétrico. Quanto mais a resultante ser diferente de zero, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Então, para essa primeira molécula que está aqui, vou considerar que o momento resultante é zero. Se o momento resultante é zero, trata-se de uma molécula apolar. Então, essa molécula apolar. Na molécula de HCl tem um vetor. Esse vetor momento de dipolo elétrico aponta na direção do cloro. Então, vamos colocar aqui o vetor que aponta na direção do cloro. Como tem um vetor só, a resultante aqui tem que ser diferente de zero. Então, momento resultante diferente de zero. Então, esta é uma molécula polar. Agora, se a molécula é polar, temos que identificar quem que é o polo positivo e quem que é o polo negativo. Então, o cloro, que é o elemento mais eletronegativo, ele tem carga parcial negativa, ele é o polo negativo, e os hidrogênios, ou o hidrogênio, que é o polo positivo. Identificamos aí, então, polo positivo e polo negativo. Vai ser importante para as moléculas polares realizarmos exatamente isso. Para o caso do CO2. Para o CO2, nós temos, então, molécula de geometria linear, tem dois vetores. Os dois vetores apontam na direção do oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo. A resultante aqui dos dois dá zero. São dois vetores que estão na mesma direção e em sentidos contrários. Então, o momento resultante aqui, zero. Se o momento resultante aqui é zero, a molécula de CO2 é uma molécula apolar. Então, vimos aí três casos, né, de moléculas que têm geometria linear. Então, olhar os vetores para poder definir se a resultante é igual ou diferente de zero. Próximo exemplo aqui, dois exemplos de moléculas que têm geometria angular. Primeiro caso, água. Então, para a água, a soma de vetores tem dois vetores, momento de dipolo. Esses dois vetores apontam na direção do átomo de oxigênio. Se aponta na direção do átomo de oxigênio, a resultante aqui vai ser diferente de zero. Então, momento resultante diferente de zero. Temos uma molécula polar. Se a molécula é polar, identificar agora os polos, né? Polos positivos e polos negativos. Como o oxigênio é o elemento mais eletronegativo e a resultante aqui é diferente de zero, e diz para a gente que a nuvem eletrônica se concentra no oxigênio, então o oxigênio ele é o polo negativo e os hidrogênios são os polos positivos. No caso do SO2, mais uma molécula de geometria angular, entre enxofre e oxigênio, já sabemos que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, então aqui os vetores apontam na direção do oxigênio. Se os vetores apontam na direção do oxigênio, a resultante dos dois para baixo também é diferente de zero. Se a resultante é diferente de zero, novamente temos uma molécula polar. Então, momento resultante diferente de zero, molécula polar. Se a molécula é polar, tem que identificar os polos positivos e os polos negativos. O oxigênio aqui é o polo negativo, já que é o elemento mais eletronegativo, e o enxofre é o polo positivo. Então, esses são aí os dois vetores, né? Para essa molécula que tem geometria angular. A terceira molécula que está aqui tem geometria trigonal plana, que é o BF3. No BF3, vamos indicar os três vetores. Ó. São três vetores que apontam na direção do átomo de flúor. Se os três vetores apontam na direção do átomo de flúor, para a gente descobrir a resultante entre eles, eu tenho que colocar a origem dos três no mesmo ponto. Se usar a regra do paralelogramo, esses dois vetores aqui para baixo dá uma resultante na vertical. Essa resultante na vertical se anula com essa que está na horizontal. Aliás, que também está na vertical, né? Então, essas duas aqui, pela regra do paralelogramo, esses dois vetores, então esses dois aqui fornecem uma resultante para baixo
Aí nós vamos pegar essa resultante que aparece aqui para baixo e ela vai cancelar com essa que está para cima. Então, no BF3, a molécula tem momento resultante igual a 0. É também uma molécula apolar. Observe que se a gente trocar um desses átomos que estão aqui de flúor para um outro átomo qualquer, já não vai dar uma resultante para baixo igual a que está para cima. Aí a molécula seria uma molécula polar. Por isso que não dá para a gente generalizar. Não vou dizer para você que sempre que é linear é polar, sempre que é angular é polar. Tome um pouco de cuidado com isso. Geralmente isso é válido, mas eu ainda recomendo que você, em cada caso, faça o desenho da geometria, some os vetores. A não ser que é uma molécula bem comum, que você já tenha feito a soma de vetores. CO2, água, amônia e assim por diante. Falando em amônia, está aqui. Próximo tipo, geometria agora piramidal. No caso da amônia, são 3 vetores também, né? E os 3 vetores, eles apontam na direção do nitrogênio, que é o elemento mais eletronegativo. Se os 3 vetores apontam na direção do nitrogênio, se considerarmos então, começa esse vetor, quando ele terminar, eu colocar esse aqui, terminando e colocando este outro vetor, a soma dos 3 também dá uma resultante diferente de 0. Então, nesse caso, momento resultante diferente de 0, a molécula de amônia é também uma molécula polar. Se é uma molécula polar, ela tem polo positivo e tem polo negativo. Então, o nitrogênio, que está aqui, é o polo negativo, e os hidrogênios são os polos positivos. Então, tem os átomos de hidrogênio. O último exemplo aqui dessa primeira parte, ou o último exemplo aí de polaridade, estou considerando a molécula de tetracloreto de carbono, que é o CCl4. Então, o CCl4 são 4 vetores. E esses 4 vetores, eles apontam na direção do cloro, que é justamente o elemento mais eletronegativo. E aí, o que nós vamos fazer é pensar um pouco e fazer um pouco de esforço para poder entender aí como que ficaria a soma desses vetores em 3 dimensões. Aqui eu fiz o desenho num plano só, mas aí você vai considerar assim, ó, esses 2 vetores que estão aqui, se fizer a regra do paralelogramo, ele dá uma resultante nessa direção. Esses 2, um está para fora do plano do quadro, outro está para dentro. Dá uma resultante no plano do quadro na mesma direção, mas em sentido contrário a esse vetor. Então aqui eu posso somar os 2, ó. Ou quando eu considerar a soma dos vetores, esses 2 aqui eles estão na mesma direção, mas em sentidos contrários. A resultante, então, neste caso, é 0. Se a resultante aqui for 0, temos uma molécula, nesse caso, apolar. Se às vezes o jovem você ficar na dúvida quando for geometria tetraédrica, faça o desenho admitindo que os ângulos de ligação são de 90 graus. Porque aqui todos os ângulos são iguais, 109 graus e 28 minutos. Se você desenhar 2 ligações na vertical e 2 na horizontal e somar os vetores, o resultado é exatamente o mesmo. Se você tiver dificuldade para poder ver aqui o desenho em 3 dimensões. Observe que os 4 átomos que aparecem aqui são átomos iguais. Se aparecer um átomo diferente, se eu considerar, por exemplo, substituir um hidrogênio por um cloro, aliás, um cloro por um hidrogênio, vai formar o CHCl3. A soma dos vetores vai ser diferente de 0, é o clorofórmio. O clorofórmio, ou triclorometano, é um solvente orgânico de baixíssima polaridade. Então, se os 4 átomos na geometria tetraédrica são iguais, a resultante é 0. Se aparecer um átomo diferente, a resultante já vai ser diferente de 0. E mesmo assim, é uma molécula polar, mas normalmente é de polaridade mais baixa, tá certo? Bom, isso é o que a gente tinha para discutir sobre ligações covalentes. Aqui a gente consegue fechar então o assunto ligações covalentes, discutindo aí a polaridade das moléculas. Para vocês que fazem o extensivo IME-ITA, vale a pena a gente discutir mais alguns exemplos de polaridade de moléculas, tá certo? Um abraço. Para vocês então do extensivo IME-ITA, peguei mais alguns exemplos aqui para a gente poder analisar essas polaridades, porque essa primeira parte é uma parte mais simples, né? No caso de vocês é bom a gente estender isso para praticamente todos os tipos de geometria. Só reforçando o que falei agora há pouco, considerei ali agora o exemplo do clorofórmio.
que já sabemos que é um solvente orgânico de baixa polaridade, a resultante dos vetores ali não é igual a zero. Se considerarmos aqui os dois vetores, esse que está entrando no plano do quadro, esse que está saindo do plano do quadro, fornece para a gente uma resultante no plano do quadro nessa direção, que é o que está de vermelho ali. Agora, se eu considerar as outras ligações, tem um vetor aqui que aponta na direção do cloro e um outro vetor agora que aponta na direção do carbono, que é mais eletronegativo que o hidrogênio. Isso vai fornecer para a gente uma resultante em uma outra direção. Se eu considerar esse vetor e esse, vai dar uma resultante para lá. Que querendo ou não, com essa não dá para anular as duas. Então o momento resultante aqui vai ser um momento resultante diferente de zero. Então considero que essa é uma molécula polar. Com a seguinte ressalva, né? Seria uma molécula de baixa polaridade. Bom, próximo tipo de geometria, geometria bipirâmide de base trigonal. Se pensarmos nos vetores, tem dois vetores que correspondem às ligações covalentes que estão em axial. Uma aponta para cima e outra aqui para baixo. Então, se pensarmos na vertical, a soma desses dois vetores fornece para a gente uma resultante que é igual a zero. Agora eu tenho que olhar na horizontal, no plano equatorial. Então, se eu pensar no plano equatorial, esses dois vetores que estão apontando na direção do cloro, a resultante desses dois vetores fornece uma resultante aqui, e essa resultante que eu coloco de vermelho, ela se anula com o vetor que aponta na direção desse átomo de cloro. Então, a resultante nesse caso é zero. Tanto nas ligações que estão em equatorial, quanto as ligações que estão em axial. Então, aqui, se o momento resultante é igual a zero, novamente, temos uma molécula apolar. Observe que eu usei os átomos que estão ligados ao fósforo, átomos iguais. Se eu trocar um desses átomos por um outro átomo qualquer, já vai ser uma resultante diferente de zero. Aí vamos admitir, assim como o cloroformo, uma molécula de baixa polaridade. Para o SF4, que seria um composto aí que tem geometria em forma de gangorra, são dois vetores que apontam na direção dos átomos de flúor, se pensarmos nas ligações que aparecem aí em axial. A resultante aqui, então, diferente de zero. Os dois vetores que apontam na direção do flúor, a soma desses dois vetores fornece para a gente uma resultante nesta direção. Bom, se tem resultante nessa direção, resultante diferente de zero, aqui temos uma molécula polar. Então, momento resultante diferente de zero, molécula polar. Pois bem, e aí nós temos aí apenas as ligações que estão no chamado plano equatorial. Aqui coloquei um em geometria em T. Geometria em T, novamente, temos aí dois vetores na mesma direção, mas em sentidos opostos, né? A resultante desses dois vetores diferente de zero, ou melhor, igual a zero, né? Se a gente considerar aqui na vertical. E aí tem só um vetor aqui resultante que aponta na direção do cloro, que é mais eletronegativo que o bromo. Então essa molécula tem momento resultante diferente de zero. Então esta é uma molécula polar. E o último exemplo, coloquei aqui um que tem arranjo com 1, 2, 3, 4, 5 pares de elétrons. Lembre que com 5 pares de elétrons, o melhor arranjo dos pares de elétrons é o bipirâmide base trigonal. Agora, a geometria é a geometria linear. Esse geometria linear tem pares de elétrons no átomo central. Por isso que a gente não pode generalizar. Alguns jovens fazem assim, professor, sempre que for linear é apolar quando não tem pares de elétrons no átomo central? Tome cuidado. É linear, tem pares de elétrons no átomo central, mas essa seria uma molécula apolar. E você consegue provar isso olhando os vetores. Ó. Aqui são dois vetores que apontam na direção do flúor. A resultante desses dois vetores, nesse caso, igual a zero. Então, essa molécula, momento resultante igual a zero, é uma molécula apolar.
correto? Vamos agora aos exemplos, a gente poder analisar também essa geometria e essa polaridade para as moléculas que têm arranjo octaédrico. Aí seria um octaedro perfeito, né, com todos os ligantes. Depois a gente viu que pode ser também que um arranjo octaédrico, a geometria pirâmide de base quadrada ou a geometria quadrático plano, que a gente consegue passar por todos os tipos de geometria analisando a polaridade. Para a gente então fechar aí os exemplos com polaridade, né, vamos prever aí a polaridade para essas três moléculas. A primeira delas é o SF6. Lembra aí arranjo octaédrico, geometria também octaédrica. Se pensarmos aí na soma de vetores, tem dois vetores para cada uma das ligações que estão em axial. E observe que se somarmos esses dois vetores para essas duas ligações, simplifica esse também. Quer dizer, nas ligações que estão em axial, no desenho aqui na vertical, a resultante dá zero. Se pensarmos agora nas ligações que estão em equatorial, tem um vetor aqui, tem um outro vetor aqui. Tem um vetor para esse átomo de flúor, outro vetor também para essa ligação com esse outro átomo. Observe que a soma desses dois vetores vai dar uma resultante nesse sentido e desses outros dois vetores uma resultante no sentido oposto. Quer dizer, se somarmos aqui as duas, né, e considerarmos os dois vetores, a resultante é zero. Então, nesse caso, momento resultante zero. Se o momento resultante é zero, novamente uma molécula apolar. Então, no octaédrico, se for uma geometria octaédrica com todos os átomos iguais, a resultante é zero, molécula apolar. Se trocar um dos átomos, a resultante vai ser diferente de zero, considere que é uma molécula de baixa polaridade. Agora, para o BrCl5, arranjo octaédrico, observe que é uma geometria de pirâmide de base quadrada. Se pensarmos aí nas ligações que estão no mesmo plano, na base, né, dessa pirâmide, quer dizer, nas ligações que estão em equatorial, essas duas ligações bromo-cloro fornecem uma resultante nesse sentido. As outras duas ligações bromo-cloro fornecem uma resultante, um vetor com o mesmo módulo, né? Mas ele tem uma direção aí, um sentido, né, contrário. Estão na mesma direção, sentidos opostos, a resultante, pelo menos dessas quatro ligações, dá zero. Sobra só uma resultante aqui que aponta na direção do átomo de bromo. Então, para essa molécula, momento resultante diferente de zero. Se é diferente de zero, aqui nós temos uma molécula polar. E o último caso, coloquei ali o caso do quadrático plano. Arranjo octaédrico, colocar aqui os pares de elétrons, né, no xenônio. Agora tem 4 átomos de flúor. Se considerarmos aí os vetores, momento de dipolo elétrico, posso considerar que esses dois aqui, mesma direção e sentidos opostos, se anulam. Esses dois vetores aqui também, mesma direção e sentidos opostos, também se anulam. Pois bem, momento resultante nesse caso igual a zero. Se o momento resultante é zero, temos uma molécula apolar. Se a molécula então é apolar, momento resultante zero, não tem polo positivo, não tem polo negativo. Bom, esses seriam aí os casos que a gente analisou então de geometria e a partir da geometria para a gente prever a polaridade. Assim nós finalmente fechamos o capítulo, o assunto ligações covalentes. Um abraço.